Paz do Senhor para todos. Meu nome é Deise, moro aqui na Alemanha e eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho assim, pessoal, assim, em relação também à minha família, e é muito sério e atual, né? Então, a gente sabe que a palavra do Senhor diz que em Efésios 6, 2, 3, que temos que honrar pai e mãe, né? Temos que honrar pai e mãe, que é o único mandamento, que é com promessa. Então, e assim, a minha família, a minha mãe, sempre, eu fui uma pessoa filha única, né? Eu sou uma pessoa filha única. E meu pai casou com minha mãe, mas meu pai depois teve duas famílias, cada uma mulher, 6 filhos, e eu sou a 13ª, eu sou a mais velha, né? E aí minha mãe, quando eu tinha 2 anos, separou do meu pai. Então, eu vim para a Alemanha, morei em Salvador, e depois vim para a Alemanha, e eu só fui conhecer, assim, meu pai quando eu tinha 24 anos, né? E nisso, minha mãe sempre disse para mim que meu pai era maravilhoso, que meu pai era um homem muito bom, que meu pai era o príncipe do cavalo branco, que ele tem um caráter muito bom. E assim, todo mundo, né, diz que sim, mas dentro do perfil de uma mulher traída por duas famílias, né, com a filha pequena, ela poderia ter dado um testemunho terrível dele. E ela não fez. E eu, quando cheguei aqui, que eu conheci ele, menina, parecia que era. Eu já tinha visto. Parecia aquela criança de 3 anos que, quando pula no pescoço do pai, eu era assim. Ah, meu pai, aquela coisa toda. Aí os meus irmãos que viu e conviveu, viu o histórico, que não era para aquilo tudo que eu estava, né, fazendo aquela festa. Mas foi o que eu recebi de minha mãe. E glória a Deus por isso. E aí, na minha família, né? Deu tudo certo isso, amém. Tem uma família, uma prima minha, que realmente a família, ela é filha única, depois teve um outro irmão, e ela viveu aí em São Paulo, né? Vivia nas drogas, né? Na prostituição, e tudo isso. Só que ela ouvia dentro de casa a mãe falar do pai, que tinha morrido, que o pai não prestava, que o pai era isso, que era aquilo, que o pai não valia nada. E a própria filha, o próprio filho dessa minha prima, Ana Luísa, né? Ele ouviu a própria avó, né, a mãe de minha prima, falar: sua mãe não presta, sua mãe é isso, aquilo, aquilo outro, sua mãe só vive aí andando, né, no mundo, na prostituição e tudo. E falava, um denegrindo a imagem do outro. Só que aí a gente vê que como é que uma pessoa dessa vai aprender a honrar pai e mãe? Não aprendeu a honrar pai e mãe. Porque a gente vê que honrar pai e mãe não é só ir levar uma comida, levar um remédio, ajudar a varrer a casa, cuidar de papai e mamãe, pegar o telefone e falar. Não é só isso. Então, a gente vê que em várias áreas da minha família sempre teve isso. Eu tive essa sorte, minha mãe nem cristã é, ainda. E eu tive essa sorte em nome de Jesus. Pela fé, eu declaro. E eu tive essa parte que eu não fui traumatizada, né? Por não ter um pai. E sempre Deus foi o meu pai, né? Sempre Deus é meu pai. Então, eu nunca tive pai mesmo, presente eu nunca tive. E já minha família toda, todo mundo, é sempre aquela coisa. O pai fala né, da mãe na frente dos filhos, que sua mãe é isso, sua mãe é preguiçosa, sua mãe não presta para nada, e sua mãe sabe, o pai, você não vale nada, você é isso, e começa a degredir a imagem um do outro. E essas crianças todas da família, ninguém sabe honrar ninguém. Porque quem não aprendeu a honrar dentro de casa, aprendeu com os próprios pais a desonrar os filhos, né? Porque um pai que fala que a mãe não vale nada, aquela criança vai dizer o quê? Minha mãe não presta, não vou honrar nada. Eu não vou honrar namorada, eu não vou honrar vó, professora, piorou, não vai honrar nada. Vai ser aquela pessoa que,
né? Atrapalha tudo. E realmente é o que acontece quando as pessoas perguntam por que os filhos são assim, vai dizer o quê? A culpa são dos pais, e realmente é. A gente muitas vezes tem pessoas que têm essa felicidade de não agir assim, mas muitos são assim. E aí não deixa o filho ir ver o pai quando é separado. Fala, olha, essa pessoa, né? Não presta, seu pai não vale nada. Prende os pais, né? O filho vai dizer, você não vai passar Natal ou Ano Novo, não sei o quê, com seu pai. Por quê? Porque está de guerra com o marido. E aí a criança que fica de marionete no meio. E isso a gente vê o tempo todo. E aí as pessoas ficam perguntando, e o senhor conversando comigo, né? Como é que uma pessoa dessa vai honrar essas crianças? Toda a minha família, ninguém sabe honrar ninguém. Não sabe, porque não aprendeu. Não é que eu tive essa sorte porque Deus deu a luz na minha cabeça de minha mãe para ela ser assim. Mas normal, não era para ser assim. Era para ela agir da forma assim, reclamar porque seu pai me abandonou, porque teve duas mulheres, aquela história toda, né? Mas ela não agiu assim. Então, essa minha prima viveu dentro da minha família assim, todos os meus irmãos assim, um falando mal do outro, falando do mal do pai, da mãe, e as pessoas destroem, as crianças destroem o castelo de areia. Fala assim, sua mãe, essa mulher, sabe? É uma mulher porca, é uma preguiçosa, ela não cuida de nada, é irresponsável. Aí a criança, os parentes, todo mundo com a mente, sabe, triste e não sabe valorizar a mãe, porque ele pensa assim, se meu pai está dizendo isso da minha mãe, destruiu o castelo, destruiu a reputação dela. Então, fica com vergonha da mãe. Tem pessoas que têm vergonha da mãe, porque o próprio pai falou tão mal e contou coisas do passado que não tinha nada a ver de contar com uma criança, porque quis ferir, quis mesmo falar mal justamente para machucar. E essa criança, essa pessoa que vai ficar adolescente, nunca vai respeitar a mãe. Não respeita, bate, briga. A mesma coisa com o pai. Destruiu, por quê? Porque nós, como criança, vai crescendo, né? E adolescente e tudo. A família, o pai e a mãe é o nosso rei e a rainha, né? Tudo de referência que a gente tem. E não foi isso que aconteceu. E aí, essa palavra que vai honrar pai e mãe é uma coisa assim, bem distante, né? Que eu vejo que só Jesus para poder ver mudar esse histórico aqui, para as pessoas cumprir essa palavra aqui. Perdoar pessoas que vivem se cortando, pessoas que vivem em depressão, pessoas que não sabem, vive triste, amargurado, porque o próprio pai falou mal da mãe e vice-versa, que seu pai não vale nada, seu pai, sabe aqueles nomes que xinga e tudo e acabou com a raça do pai, e o pai vive lá longe, tem meu primo, ele não tem acesso ao filho, porque a mulher disse que ele não prestava. E ele realmente é uma pessoa tão carente, perdeu o pai e a mãe, e ele quer tanto estar com o filho, mas disseram que não. Tirou porque ela brigou com ele e por causa da raiva disse, você não vai. Então, arrancou da criança a possibilidade de estar com o pai. Agora, se o pai fosse uma pessoa que batesse, que fosse violentasse e tal, é outra história. Mas não, a pessoa tira por causa da próprio egoísmo. E muitas pessoas são cristão, mas diz que honra pai e mãe só porque foi varrer uma casa, foi dar um remédio, e realmente isso não é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é você valorizar e dizer, brigue com seu pai ou com o marido, ou vá resolver o assunto, mas sozinho. E para a criança, não, seu pai é maravilhoso. Quando ele crescer, ele vai ver se o pai é assim ou assado, ele vai tirar a conclusão dele sozinho. Foi o que minha mãe deixou para mim. Ela disse, você vai ver seu pai, como ele é, como você achar que deve, de acordo com o seu olhar. E eu, quando eu vi, eu achei uma pessoa maravilhosa. Eu fiquei, meu pai, aquela coisa. Não tinha como apagar mais da minha cabeça. Não tinha. Foi a vida toda ela dizendo que meu pai era um príncipe encantado. E eu vi ele tocando, que ele toca músico, né? Era coisa maravilhosa. Mas não tinha aquela coisa de pai e filho. E já os outros, não. Triste, amargurado, o pai, o reflexo de um pai, né, que não é cristão e bebe, e aquela coisa toda. E vivendo o mesmo reflexo dos pais, né? De brigar, a mesma coisa que o pai faz, né? Que ele viu os pais fazerem, faz a mesma coisa, bate na namorada,
reclama com a namorada, não tem respeito com a namorada, porque viu o pai falar mal da mãe na frente dele, falando que sua mãe não vale nada. Então, a gente vê isso dentro da família. E pessoas cristãs do mesmo jeito, falando, agindo dessa mesma maneira. Mas diz que honra. Por quê? Porque ele comprou um presente de Natal, porque sentou, fez uma mesa, agora que vem Natal, né, ou vem Dia das Mães, porque mãe e pai para Deus é uma só, né? Nessa dia do pai e dia da mãe, é tudo junto. E aí vem, faz aquela festa, né? Bota todo mundo sentado na mesa, aquele tal chamado nome hipocrisia. Porque dentro da palavra é honrar, é respeitar, é falar, não fala mal da mãe e nem do pai na frente dos filhos. E isso tem um buraco no mundo espiritual terrível. E depois pergunta por que os filhos, como a Bíblia diz aqui, porque é a Bíblia que diz, que não vai bem na vida. E às vezes morre cedo, porque a Bíblia diz que morre cedo, né, pastora? Ainda morre cedo, não fica muito na terra. E aí as pessoas ficam assim, achando, o que foi que eu fiz? Tem filhos que não falam com a mãe, não quer conta com a mãe, não quer conta com o pai. E isso não obedece à palavra de Deus e acha que vai ficar tudo certo, que está tudo bem, porque acha que eu tenho razão, porque você não sabe o que foi que meu pai fez comigo. Você não sabe o que meu pai falou, não sei o que, não sei o que lá. Eu também já ouvi tantas coisas também de minha mãe quando ela estava com raiva, e nem por isso, por causa da vida que ela levou, de sofrimento, nem por isso eu agi com ela, porque eu sabia que aquilo era um muro de defesa dela, dela agir comigo, pelos maus tratos que ela tinha. E aí ela fez comigo. Pouco tempo que eu morei muito com minha avó. E nisso, toda a minha família tem isso. Eu acredito que na maioria, 95% das famílias são assim. E aí a gente tem que fazer o quê? E agora faz como? As crianças todas com essa cicatriz terrível, com esse buraco no mundo espiritual, essa legalidade terrível, tem que pedir perdão, tem que ir lá se retratar para poder fazer tudo certo aqui, né? De acordo com a palavra. Beleza. Só que não foi o que aconteceu com a minha prima. Essa minha prima, a mãe, falava o tempo todo, porque ela, né, vivia na vida, prostituta mesmo, e saiu cedo, sem necessidade, porque ela tinha condição, a nossa família tem uma condição, então ela não tinha necessidade, mas ela queria viver a liberdade, porque acha que liberdade é fazer o que bem quer, isso é escravidão. E ela queria viver o mundo, né? Ah, eu quero fazer o que quiser. Com 14 anos já caiu fora e foi para São Paulo, para Rio de Janeiro. Vivia para lá e para cá. E veio para a Itália. Me pediu para vir morar na Alemanha. E eu, por saber do histórico, que usava droga e prostituía, eu disse, eu não vou trazer para aqui. Porque toda vez que a gente traz uma pessoa para aqui, para nossa casa, a gente assina um termo de responsabilidade. E se cai um palito de fósforo na rua, a polícia vem procurar quem trouxe. Nós ficamos responsáveis por essa pessoa. Não pode fazer nada de errado, porque quem cai na cabeça é de quem trouxe, entendeu? E aí eu disse a ela que não, e isso ela ficava revoltada, porque ela disse que como é que pode, que a minha prima morava ali na Alemanha, não me traz aquela coisa toda, como se fosse uma coisa do outro mundo. Eu disse, você não está na Itália? Qual o problema? A menina na Itália, aquela vida, né? Tudo na Alemanha, na Europa, é tudo muito, pode tudo, tudo muito aberto, todo mundo tem acesso à droga, tem acesso a tudo, a prostituição é legalizada, então é tudo muito avançado. Aqui só fica quem tem o juízo no lugar. E quem não tem o juízo no lugar, vai para o buraco. É desse jeito, não se iluda não, é desse jeito mesmo. Então, ela não ia dar conta, na Itália ela ficou desse jeito, teve problemas lá. Só que aí ficou no Brasil, né? Naquela mesma coisa aí, em São Paulo, dormindo nas ruas, chegou a dormir na rua sem necessidade. Vinha na casa de minha mãe, pedia, todo mundo ajudava, dava dinheiro, tudo isso. Só que o filho dela via tudo isso. A própria mãe dela, a avó, falava, né, na frente de todo mundo, sua mãe é prostituta, sua mãe não quer nada com a vida, sua mãe só vive assim. O tempo todo mundo só fala sempre assim. E um falando mal do outro na frente dos filhos. E o que que esse menino fez? Quando chegou, tem um pouco tempo agora, vai fazer 2 meses, o IML ligou para a casa de minha tia e falou, olha, Ana Luísa morreu. Tem uma menina aqui que morreu. Morreu de quê? Aí ela morreu de... Ficou, como é o nome da... Uma doença que quando a pessoa está no frio, muito com frio, hipotermia. Repara só. Dentro do Brasil. Só que ela tomou droga, estava com o pulmão
comprometido e muitas coisas doentes. Uma menina linda, se você ver. Uma menina linda. E aí, não tinha necessidade alguma disso. E ela pegou, ligaram, perguntaram, olha, falou para o meu tio, a mãe, minha tia não sabe ainda, porque ela está com, eu digo que não sabe ainda, que ela está com aquele negócio de Alzheimer, de esquecimento. Só que ela ligou e disse a ela, todo mundo ficou em choque. E ela lá em São Paulo, e a gente aqui, eu aqui, e a minha família em Valência, Salvador, para São Paulo é longe, né? Aí ia mandar um parente da gente ir lá, para poder, manda e vai de avião, vai do que quiser, a gente vai lá para poder reconhecer o corpo e enterrar. Pois a mãe dela, minha tia, a vida inteira disse a ela, essa menina falou assim, vai morrer indigente, vai morrer indigente, quando ligar o telefone, vai dar a notícia que morreu. Isso era a conversa dela o tempo todo. Era sempre assim, na frente de todo mundo. Sabe que essa palavra, né? A família toda dizia isso. Minhas tias falavam, isso aí vai morrer, porque o tempo todo nas drogas. E se não morrer de bala, assim, se não morrer de bala, morre de alguma coisa, mas a vida toda assim no meio da rua, sem necessidade de dormir no chão, drogada, usando droga, tudo, tudo. E ainda mais, quem não vê cara, não sabe a doença que tem. Todas as pessoas que teve relacionamento pegou AIDS com ela, porque ela não queria saber. A pessoa muito drogada não quer nem saber, não tem essa, já fica nervoso, fala muito agressiva, sabe? Então ela não estava nem se importava com nada. E aí, quando ligaram para dizer que minha tia, para ela que para meu tio, né, que minha tia não sabe, que estava assim, foi lá. Aí falou assim, vai meu primo. Aí depois meu primo, o filho, disse assim, Ariel, o nome dele. Ah, eu vou lá reconhecer. Você foi? Nem ele, nem ele. Ele ligou e disse, cadê o ML, pô, amigo? E aí? Ah, é assim, assim, assim. Ela tem uma tatuagem assim? Tem. É assim, assim, assim. Copiou toda. Nem lá foi. Tia ligou o telefone. Você sabe onde é que ela tá? Nem a gente. Jogou em qualquer buraco aí em São Paulo. Indigente, do jeito que a mãe declarou. A vida toda. Se você souber que a Bíblia diz, se a gente confiar no que a Bíblia diz que palavra tem poder. A palavra foi um decreto que a mãe disse o tempo todo e a gente pensa que é mentira. Do jeito que a mãe disse, o filho dela não tinha como enterrar, porque ela decretou que ia morrer de gente. E ela não acredita. Ela não acredita. Quando a gente soube aqui, eu fiquei indignada. Para mim, isso aí foi o fim. Porque eu disse, gente, isso não se faz com nenhum animal, porque isso é desrespeito a Deus, porque ela é um ser humano. Não respeitou a árvore genealógica, não respeitou a Deus, porque não se faz isso com ninguém. Não se faz isso. Jogou, a menina não teve ninguém foi ver. E todo mundo tem dinheiro, viu? Não é que não tem dinheiro para fazer um enterro, não. E eu disse, vem cá, por que não procurou um caixão? Eu sei que não tem de R$ 50. Procurava um caixão mais barato, que é falta de dinheiro, vocês têm dinheiro, todo mundo tem dinheiro. Não é o problema, não é o dinheiro. O problema foi o decreto. O problema foi o decreto. Quando a mãe disse que ela ia morrer indigente, não ia ter ninguém para ir lá ver. Não ia ter como, porque a mãe declarou isso no mundo espiritual o tempo todo. E você sabe que isso é verdade, porque isso aconteceu com a minha família. E eu disse assim, Jesus, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode uma pessoa jogar outra num buraco? A menina, olha, foi uma coisa assim que eu até hoje, eu peço a Deus para tirar do meu coração, mas assim, eu digo, eu fiquei indignada, porque isso não se faz. Mas eu sei que foi um decreto que a mãe dela disse. E a menina foi jogada em qualquer buraco, ninguém sabe onde está. E o filho falou, sabe o quê? Ela perdoa, fez um texto lá no Face e disse: ah, foi as escolhas que ela fez, as pessoas fazem escolhas, pagam por ela. E aí eu fico pensando: todo mundo erra, mas isso não existe a pessoa, uma família, um pai, um filho, deixar a mãe jogada em qualquer pessoa.
Não se faz isso. Você pega R$ 50, dá no caixão, bota aqui, a gente enterra. Porque isso é uma coisa, um respeito a um ser humano. Porque o jogar em qualquer lugar é como se não fosse nada. Como se fosse, jogou como se fosse um trapo de imundície. Isso não se faz com o ser humano. Mas para você ver como é arriscado e sério o que a gente fala, e as pessoas pensam que não é. Isso foi porque o filho viu a própria mãe dela, minha tia, falar que a mãe não prestava, que a mãe não era nada, que a mãe era prostituta, que a mãe ficava na vida, que a mãe era para lá, que a mãe ia morrendo de gente, que a mãe não sei o quê. Ele cresceu ouvindo isso. E o padrasto, né, que também falava que o pai já é morto. E todo mundo falando a mesma coisa. Então, essa fala, no mundo espiritual, ficou, carimbou, e ela não morreu desse jeito, do jeito que a mãe declarou. E a mãe não sabe, porque se souber, eu acho que morre também. Tá? Como se ela não diz nada. Não diz nada, não diz nada que está com problema de Alzheimer, porque se disser que foi assim, do jeito que ela falou, ela já morre. Porque decretou. Então, é triste uma realidade de muitas vezes a gente fica orando, a gente declara, a gente é espiritual, a gente fala em língua, a gente ora, a gente é filho de Deus, amém, tudo lindo. Mas os decretos que a gente declarou, se não for lá buscar para cortar, se arrepender, vai acontecer. E depois pergunta que foi o diabo que o vento, foi tudo, menos a sua boca, menos a nossa boca. E aí a gente tem que parar para falar assim, meu Jesus, me ajude. O que foi que eu falei da minha vida toda? E procura as palavras, e procura resolver com a parente, procura resolver com os filhos. Pessoas que estão assim, porque eu tenho certeza que o menino, Ariel, ele fez isso por causa que ouviu da família da avó e do avô o tempo todo com a mãe. Então ele não teve, não tinha como, ele estava na legalidade do inimigo. Dele ouvir aquilo tudo preso a uma palavra que a mãe emprestava e ia morrer desse jeito. E foi assim que foi guiado. E isso não é um cinema ou uma coisa assim fictícia, isso é real. E aí a gente fica olhando o que é que a gente tem falado. Por que será que muitas pessoas morreram desse jeito? Por que as pessoas acontecem assim? Porque a pessoa fala. E olha que as outras pessoas, dois ou três, se ligar na terra, ligado no céu, independente do que você vai falar. E agora a gente faz como? E agora a gente faz como agora? A gente tem que falar o quê? Perde procurar as pessoas que falou, que destruiu as pessoas com a palavra, que marcou a vida das pessoas com a palavra, que esculhambou a vida das pessoas, porque estava com raiva, né? Estava com raiva, mas não adianta ter raiva. Nessas horas, quando a gente é cristão, a gente tem que parar para olhar, ir lá reconciliar, ir lá falar, por que eu te disse isso, me perdoe. Ir lá no mundo espiritual desfazer, porque Deus, quando a gente vai reconhecer, isso é desfeito no mundo espiritual, e a legalidade derruba. Mas quando não faz, você vai orar e vai jejuar 50 dias. Fica 5 meses sem beber para ver. Não vai adiantar. Por quê? Porque o jejum e a oração, se não for e derrubar a legalidade, ir lá quebrar, dizer, me perdoa porque eu fiz isso, reconhecer, isso não quebra. Não quebra, porque a gente tem que ter o reconhecimento de dizer, eu errei, me perdoe, ou eu falei isso, não era para ser assim. Aí a gente, será que a gente vai pensar assim, será que aquela dor vai passar? Deus sabe que vai passar, porque ele disse que a gente tem que pedir perdão, então porque ele vai fazer o trabalho por dentro. Mas se a gente não for lá pedir perdão, eu só vou orar, fazer campanha. Minha filha, não adianta não, campanha. Não estou desfazendo da oração, porque eu sou intercessora. Mas eu sei disso, que não adianta, porque e tem que ter no mundo espiritual uma quebra de palavra, de você dizer, me perdoe, meu pai, porque eu não. Eu falei isso de você, me perdoe, meu filho, porque eu falei mal do seu pai, eu declarei essas coisas para a sua vida, eu dei esses decretos para você. E a gente pensa que não é, que bobagem, é só uma palavra. Não é não. Tem pessoas que não andam para lugar nenhum por causa dessa palavra que lançou. E essa foi o fim da picada. Quando eu soube, eu digo, gente, como pode uma coisa dessa? A família toda dizendo que a menina morreu indigente. E foi assim que ela foi, morta. Não tinha como. E eu pensei, eu falei, mas meu Deus, não é possível que tinha que comprar um caixão, pega a menina, botava ali. Mas aí o Senhor falou assim, não adiantava não, não dava para mudar nada, porque todo mundo declarou. E ninguém cortou isso no mundo espiritual, para você ver o que é, minha filha, uma palavra lançada.
para você ver o que é que os pais fazem na vida dos filhos, nós que somos pais, fazemos na vida dos filhos. Eu falo com a minha filha o tempo todo, você tem filho agora. Para de falar essas coisas, a ignorância, mas o povo não entende. E a gente sai como chata, como doida, fanática, porque está dizendo, mas isso não é. A Bíblia diz que a palavra tem poder. A palavra, ela é criativa, ela dá legalidade. Por isso que o inimigo, ele também, muitas vezes, ele não nem trabalha muito, porque você e eu, a gente dá lugar, munição para ele segurar. E foi o que aconteceu com ele. E aí os filhos presos, porque diz que não vai ser nada, que não vai... E tudo isso foi por causa de quê? De briga dentro de casa. Falta de entendimento. E olha, uma coisa que a gente vê que as pessoas não aprendem isso dentro das igrejas. Sinceramente. Muitas vezes não aprende isso. Porque isso é uma coisa tão séria, tão séria. É muito mais sério do que a gente imagina. São o que a gente diz, o que a gente fala. As outras coisas são tudo importante, mas isso, a fala é o mais importante de tudo, porque nós somos igual ao Senhor Jesus, criativo, né? Ele nos deu a fala para falar. Então, tudo que a gente diz é registrado no mundo espiritual. E todos os dias a nossa oração tem que ser essa. Senhor, olha as palavras que eu falei, anula em nome de Jesus, cancela, me ajuda, perdoa. E tem que ficar preocupada com o que vai falar. Fecha a boca se não prestar para falar, nunca não fala nada. E os pais pedir perdão para os filhos, para fechar as brechas. Porque muitas pessoas morrem cedo e tem essas consequências todas por causa de quê? Das palavras. E aí pergunta por que o filho está morrendo, está com depressão, está se cortando, está impedido. Por causa de quê? Da palavra que os próprios pais acabaram um com o outro. Minha tia acabava com a menina de falar. Porque ela não aceitava, né? Prostituta, não aceitava, né? A pessoa não é todo mundo que vai aceitar. Ah, que legal, né? Mas não tem o discernimento de dizer como é que eu vou ficar falando isso na frente de uma criança. E isso a gente vê na sociedade o tempo todo. É espancamento, é xingamento, é falando mal, e tudo isso, tudo isso, tudo isso. A gente cura umas áreas, mas a fala, essa parte que é pesada, ninguém cura, ninguém fala nada. Dentro de casa, na rua, e assim nos lugares, é tudo lindo, é tudo espiritual, é tudo fazendo de conta que está tudo legal. Mas na hora da fala, nos lugares, é legalidade pura. É tudo legalidade. Então, é um assunto, pastora, que é seríssimo e é um assunto que está um buraco enorme no meio cristão, todo, né? Nós, família. E pergunta que o inimigo destrói as famílias, porque a gente dá munição. Porque a gente dá munição, não sabe o que é falar, não sabe, é filho, é rei, vamos falar da identidade de filho, sim. Mas filho fala igual o pai, mas não fala igual o pai. Fala igual a natureza adâmica, mas não fala igual o pai. E não se policia não falar, só policia em outras coisas, mas não fala não. E aí destrói a vida dos outros. Então, eu fiquei assim, foi uma experiência terrível, mas é uma experiência real. E eu fiquei impactada porque o Espírito Santo falou, não vai ter como mudar essa história mais, porque o menino ouviu tudo isso e isso não foi quebrado. Sua tia não é cristã, você não ia poder quebrar isso, ele também não vai, ninguém podia fazer nada, tinha que ser isso, né, sido ensinado para poder ser isso não ter essa força. Então, que a gente possa entender que honrar pai e mãe não é só isso, não é só, né, é muito mais do que isso. E o que a gente faz com os nossos filhos, né, pai e mãe, né, e os pais e os filhos, né, honrar também os pais. Vem tudo dentro de um conjunto que a criança está ali, está sendo ensinada, pequenininha, não sabe de nada. E aí os pais acabam com a vida um do outro na frente dos filhos. E aí depois esse filho, que foi meu primo, esse menino, foi falar da mãe o que a própria avó disse. E do jeito que foi, ele disse, eu não vou lá enterrar, não. Joga aí em qualquer lugar, porque se disse que fez por telefone, eles pegaram e, ó, pergunta onde é que está agora aí em São Paulo, para ver se acha. Em qualquer mato que está aí, jogou. Terrível. Terrível.
Então, todo mundo está chocado, até agora, na minha família, todo mundo está chocado. Me parece que foi uma coisa, deu uma anestesia, que ninguém sabe se mover. Por quê? Por quê? Porque não foi de outro jeito. Assim, sabe uma coisa maligna, né? Paralisou as pessoas, porque devia ter, devia, mas não foi, não tinha como, porque não ia ser de qualquer jeito, não ia, por causa que a palavra foi lançada de muito tempo, os decretos. Então, gente, esse é um testemunho, não é bonito, mas é uma coisa real, é uma coisa que nós, como cristãos e ser humano, tem que ver e se avaliar. E se a gente já falou coisa para os filhos, a gente tem que pedir perdão para os pais, para poder a gente não viver na hipocrisia de fazer só mais um dia, uma data de Natal, de pai, de ano novo, de mãe, de pai, data de pai. E de mãe não é só levar um presente e ir lá comprar um remédio de que está doente. É muito mais do que isso. E todas as vezes que a gente quiser falar alguma coisa com o marido ou com alguém que tiver, fala sozinho, não degrine a imagem dos outros na frente dos filhos, nem e cuidado com os decretos que a gente lança, porque eles ficam no mundo espiritual. E aí a gente tem que pedir ao Espírito Santo para lembrar o que foi que a gente falou, anular no sangue de Jesus, pedir, Senhor, me perdoa, e lá consertar o buraco que está lá, para poder não ter a consequência do que a gente mesmo falou, que é terrível. E aí pergunta, porque o Senhor diz, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios erros? E eu fico, Senhor, me ajude, Espírito Santo, tem misericórdia de minha boca. O que foi que eu falei? Me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. E olha que o Senhor lembra cada coisa que a gente pensa assim, meu Deus, foi eu que disse isso mesmo. Foi eu que disse isso mesmo. Sabe por que a gente fala? Porque na hora a gente quer ferir o outro, e a gente fala aquilo com a finalidade de ferir mesmo. Mas aí a gente pensa que aquele ferir mesmo vai ficar gravado, assinado, para poder, na hora certa, validar. E a gente pergunta, foi por que isso? Deus permitiu? Claro, porque a gente liberou. Se a gente querendo ou sabendo ou não sabendo, tem efeito. Porque eles não sabiam, eles não eram cristãos. Ah, porque não sabia. Mas aconteceu do jeito que ela disse. Ela não sabia, mas a palavra do Senhor, ele disse que a gente morre, o ser humano, por falta de entendimento, porque é uma lei, igual a lei da gravidade. Tudo é uma lei aqui, a lei da palavra. É assim, a gente saiba ou não saiba, vai funcionar na mesma. E aí aconteceu. Então é isso. Em nome de Jesus, que seja de edificação e de alerta, né, para nós todos.